Eu estava dizendo ao pastor Odilon que eu tenho um guião para os meus genros falarem sobre mim em público. Mas tenho que seguir. Tudo aquilo que ele disse pareceu espontâneo, mas não foi. Foi treinado. Amém. É um prazer, um privilégio estar aqui convosco nesta manhã. Obrigado, pastor Odilon, por... Vamos chegar um pouco mais para aqui. Isso. Obrigado por sempre receber com tanta generosidade. Pastor Odilon. E não estou a dizer isto, como é que vocês dizem aqui, puxar saco, não é? Não estou a dizer isto para puxar saco. Mas pastor Odilon é eventualmente das pessoas mais generosas que eu conheço. Um coração generoso, puro, e eu admiro imenso pastor Odilon e a sua família, inclusive o Zaqueu. Amém. Pastor Odilon disse, hoje é para perguntas. E há pouco no carro disse, mas pode falar uns 50 minutos. Então, é para perguntas, mas pode falar uns 50 minutos. Então, eu queria primeiro dizer que eu não prometo responder a todas as perguntas, porque eu não sei a resposta. Algumas perguntas eu também as faço a mim mesmo e não sei responder. Mas eu hoje queria falar acerca de uma... Eu vou fazer mais uma partilha, não é tanto uma pregação ou um estudo bíblico, é mais uma partilha para pastores e para líderes. E existem, entre muitas, mas duas grandes responsabilidades individuais de um líder. São para mim, eventualmente, as duas responsabilidades mais fundamentais e mais críticas na vida de um líder. A primeira é que um líder deve sempre assumir a responsabilidade pelo seu crescimento. O nosso crescimento não é responsabilidade de ninguém, é nossa. Eu sei que muitas vezes em conceitos de discipulado e treinamento, nós podemos tender a colocar noutros a responsabilidade pelo nosso crescimento. Mas um líder, ele tem a exclusiva responsabilidade pelo seu crescimento. O meu crescimento não é responsabilidade do meu pastor, nem do meu discipulador, ou deem lá o nome que vocês quiserem dar, não é responsabilidade dele. Ele pode ter uma responsabilidade de providenciar ferramentas, ou providenciar, como é que eu ia dizer, treinamento, oportunidade para eu crescer, mas a responsabilidade pelo meu crescimento é minha. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu queria muito, mas Ele não me ajudou. Eu queria tanto, mas eu não tive um pai espiritual. Eu queria tanto, mas eu não tive um discipulador. E muitas vezes nós usamos esses termos como uma desculpa para nós não crescermos. E deixem-me dizer uma coisa, é bom nós termos pais espirituais. Eu tenho sempre muito cuidado com os nomes que dou às coisas e... não é? Se chama pai, se chama discipulador, chama o que você quiser. A mim, não deixo toda a gente chamar-me pai, porque eu tenho 3 filhas, já tenho suficiente, mas eu entendo os conceitos. Mas muitas vezes isso é usado quase como uma desculpa para eu justificar se eu cresço ou não cresço. Mas a única responsabilidade é minha, do meu crescimento. Eu tenho que providenciar, ou seja, responsabilidade pelo meu próprio crescimento. E a segunda coisa que um líder tem, uma das suas maiores responsabilidades, é a responsabilidade, e é isto que eu vou focar um pouquinho hoje, responsabilidade com a mudança. Mudança não é uma opção, mudança é um estilo de vida. Nenhum líder pode liderar em diferentes estações da vida se não aprender a lidar com mudanças. Eu não sei se vocês já repararam, mas mudança faz parte da vida diária do líder. Líder que não aprende a lidar com mudanças e a mudar, deixa de liderar. Mudança é essencial, é fundamental, porque nós não vivemos sempre nas mesmas estações. Eu há pouco tive que ir buscar o casaco para vestir, porque, não sei, caiu um espírito frio aqui em Curitiba hoje de manhã.
E quem está na Europa pensa sempre, bem, no Brasil é calor. O Brasil é calor. Então, nós temos que vir preparados para a mudança. Certo? Preparados para a mudança. E nós adaptamos-nos à mudança. É tão raro eu estar a falar no Brasil para pastores e ver casacos. É raro. Até vejo casaco de pena. Isso é coisa da Europa. Mas nós adaptamos-nos às mudanças que enfrentamos. Nós não enfrentamos as mudanças usando a mesma roupa como se estivéssemos no verão. Entende? Então, na vida, a vida tem muitas estações. E nós temos que aprender a lidar com mudanças. E a vida de uma igreja, principalmente numa igreja em crescimento, ela é cheia de mudanças. Não há nenhuma igreja que cresça que não mude. Nenhuma. Toda a igreja enfrenta mudanças e o líder tem que navegar nas mudanças. E eu hoje queria falar acerca dessa responsabilidade em relação à mudança. Porque existem 3 tipos de postura em relação à mudança. 3 tipos de postura em relação à mudança. E eu pedi ao Diogo para escrever aqui 3 tipos de postura. Temos os promotores da mudança, temos os aderentes à mudança e temos os resistentes à mudança. Promotores, aderentes e resistentes. Ora, um promotor da mudança, um líder, principalmente um pastor principal, um pastor sénior, um líder de um departamento, de um ministério, ele tem que ser promotor de mudança. Ou seja, não existe verdadeira mudança numa igreja se o seu líder não mudar. Às vezes há pastores que vêm ter comigo e dizem assim, pastor, eu vou enviar os meus líderes ao seu treinamento, ou nós fazemos um evento anual em Portugal chamado Casa Aberta. Para o ano vamos fazer aqui também em São Paulo, e desde já todos estão convidados para ir ao Casa Aberta em São Paulo. E o evento Casa Aberta é um evento, como o nome indica, Casa Aberta, onde nós abrimos o nosso coração de como é que nós fazemos as coisas. Não porque a gente acha que a nossa maneira, o nosso jeito é o jeito melhor de fazer, mas apenas para partilhar com as pessoas e cada um é como que ir a um buffet, não é? Cada um tira o que quer e usa, se não quiser tirar nada, não usa nada. Mas o objetivo é abrir para partilhar, não é? Como nós fazemos, então falamos de muitas áreas da vida da igreja, desde da parte criativa, a parte pastoral, dos pequenos grupos, de jovens, crianças, produção, eventos, senhoras, eu sei lá, são cerca de 12 diferentes áreas, a gente fala e abre para perguntas, e depois tem sessões mais de liderança, enfim, é como o nome indica, casa aberta para abrir o nosso coração e quem quiser tirar alguma ideia, ser inspirado, é isso que nós fazemos. E às vezes há pastores que vêm ter comigo e dizem, eu vou enviar os meus líderes. Eu não posso ir, mas eu vou enviar os meus líderes. Eu digo assim, não faça isso. Se você envia líderes e você não vai, se você envia eles porque querem que eles mudem, querem que as coisas mudem na sua igreja, eu tenho áreas que precisam mudar, então envia os líderes, você não vai dar encrenca. Vai dar mau resultado, porque se o líder não muda, a igreja não vai mudar. O que pode acontecer é se o líder não muda e envia os seus líderes para mudarem, pode dar divisão. Não é? Porque confusão gera divisão. Então, se o líder não for o promotor da mudança, não vai haver verdadeira mudança. Enquanto não mudar em nós, não vai mudar através de nós. Porque nós nunca conseguiríamos mudar nada que já não tenha acontecido na nossa vida. É impossível. É só teoria, é só palavreado e não muda nada, não comunica absolutamente nada. Então, o líder principal tem que ser o principal promotor da mudança que quer implementar naquilo que está a liderar. Se o líder não mudar, nada vai realmente mudar. Ok? E este é o primeiro princípio. Não vale a pena nós nos iludirmos.
Não vale a pena nós enviarmos os nossos líderes. Se nós não mudarmos, nada vai mudar. O líder principal, o pastor sénior, o apóstolo, o bispo, dê o nome que você quiser dar. Mas se ele não mudar, nada vai realmente mudar. Enquanto não mudar aqui, não muda aqui. A diferença entre mudança e imitação é que a imitação é apenas uma cópia exterior de uma mudança que não aconteceu no interior. Mudar não é imitar. Mudar é algo interno. E as mudanças que se expressam no exterior são fruto da mudança que aconteceu no interior. Porque se as mudanças que se expressam no exterior não são fruto de uma mudança interior, é copiar. E copiar não resulta. Copiar não resulta. É importante primeiro mudar aqui dentro, para que depois essa mudança se expresse naquilo que nós fazemos. Porque apenas se nós queremos que mudança seja expressa no que fazemos, sem mudar interiormente, não vai dar resultado, só vai trazer frustração. Então, o pastor principal tem que ser o primeiro e principal promotor da mudança. O líder do departamento, da área, do ministério, ele tem que ser o primeiro, o principal promotor da mudança. Depois temos o aderente, aquele que adere à mudança. Antes de falar no aderente, deixem-me dizer uma coisa muito importante. Ninguém pode ser promotor se não for aderente também. Tu nunca vais promover uma mudança que não estás disposto a encarná-la. Tu nunca vais promover uma mudança que não estás disposto a vivê-la. Tu nunca vais conseguir mudar nada se não fores tu o primeiro a aderir à mudança que propões. É trágico quando um pastor, um líder, propõe uma mudança à qual ele não se sujeita. Eu sei que aqui isso não acontece, mas só para prevenir. Promover uma mudança, nós temos que fazer isto. Se eu não estiver disposto a fazer, eu posso estar a promover, mas se eu não aderir, não vai mudar absolutamente nada. Então, há uma responsabilidade entre promover e aderir. Por exemplo, se eu tiver uma reunião com a minha liderança e alguém propor alguma coisa que ele não esteja disposto a fazer, eu não ouço. Eu acho que vocês deviam fazer. Vocês? Ou melhor ainda, eu acho que a igreja, essa coisa assim meio... A igreja devia fazer. Sabe o que é que ele quer dizer? Tu devias fazer. Porque há muita gente muito boa a propor mudanças para os outros fazerem. Mas é muito importante quem promove seja o primeiro a aderir. Se alguém vem ter comigo e diz, olha, eu creio que nós deveríamos fazer isso. Pastor, e conte comigo. Se você quiser, conte comigo. Eu estou disposto a fazer. Aí sim, eu quero ouvir. Mas se for alguém que diga, vocês deviam, a igreja devia fazer, ou a gente devia fazer, mas ele não se coloca como o primeiro aderente daquilo que está a propor, eu nem quero nem ouvir. Porque é injusto. Porque ele está a enviar um peso para cima de mim que ele não quer ajudar a fazer. Certo? Então, o promotor tem que ser o primeiro a aderir. Um líder que não faz pelo exemplo, não lidera. E a melhor maneira do exemplo é aderir àquilo que nós propomos. Se a gente diz assim, eu quero todo mundo aqui a horas. Se o pastor não está a horas, ele está a promover uma coisa à qual ele não está a aderir. Todo mundo tem que estar. E se ele não está, ele está a promover uma coisa que não está a aderir. Isso não vai acontecer. A mudança não vai acontecer. Então, todo promotor é também um aderente. Então nós temos os promotores, que são os visionários, os que trazem a visão, os que trazem a ideia, os que trazem, o sonho. Mas esses têm que ser os primeiros a aderir também. Eu conheço muitos pastores, alguns pastores,
que são os primeiros a sabotar o seu próprio sonho. Eles são os primeiros a sabotar a sua própria visão. Eles são os primeiros a sabotar aquilo que eles estão a propor. Como? Não aderindo eles próprios àquilo que propõem. Então nós temos promotor, aderente e depois temos os resistentes à mudança. Aqueles que resistem à mudança. Ok? E eu hoje queria me focar, sendo estes dois a mesma coisa, porque um promotor tem que ser também um aderente. E um aderente, quando adere a uma mudança, acaba por se tornar também um promotor da própria mudança. Quando eu comunico, não é? Promovo uma mudança com a minha equipe e as pessoas que trabalham comigo aderem a essa mudança, eles também se tornam promotores dessa mudança para o nível de liderança onde eles estão. Então, todo promotor é aderente e todo aderente vai se tornar em promotor. Porquê? Porque se ele adere, ele vai ter a responsabilidade de promover a mudança à qual ele aderiu para o nível de liderança que ele está responsável. Vocês estão a entender este conceito? É muito importante entender. Não pode haver promoção sem aderência, nem aderência que não resulte em promoção da própria mudança. Ok? Então, eu vou-me concentrar aderente e resistente. Eu não sei se vocês têm resistentes à mudança nas vossas equipas e nas vossas igrejas. Se não tiverem, assim diz o Senhor, irão ter. Ok? Então, dentro dos aderentes e dentro dos resistentes, nós temos 3 tipos de pessoas. E eu estou a falar de mudança, não levem isto para nenhuma outra área, ok? Temos os aderentes ou resistentes ativos, temos os aderentes ou resistentes passivos e temos os aderentes ou resistentes alternativos. Ok? Então, vamos começar pelos aderentes. Temos os aderentes ativos. O que é um aderente ativo? É aquela pessoa que quando está exposta à mudança, quando ele ouve a ideia, ele é um aderente, ele adere com entusiasmo e ele expressa a sua visão e total ligação com a mudança e com as propostas de mudança. É aquela pessoa que tu não precisas de dizer o que é que ele tem que fazer a seguir. Ele é um aderente ativo, ele adere à mudança e já sabe o que é que ele vai fazer para pôr em prática essa mudança. E nós amamos estas pessoas. Nós amamos a pessoa que a gente fala e a gente não precisa dizer agora tens que ir fazer isto. Ele sabe, ele é um aderente ativo. Ele adere à mudança e ele já está a pensar como é que ele vai implementar. Ele já começa a ter ideias e ele começa a mobilizar outros e ele começa a passar para outros e mobiliza outras pessoas e vem com um plano e chega até ti com um plano e diz, eu já pensei, vamos fazer assim, vamos fazer deste jeito e vamos fazer deste jeito. Esse é o aderente ativo. Ele não precisa que ninguém lhe diga o que fazer, como fazer, quando fazer. Ele ouve, adere e ele arranca para fazer. Começa e tem ideias. E nós amamos este tipo de pessoa na igreja. Quem é o pastor que não ama ter um líder que basta nos ouvir, que ele comece imediatamente a operar e a fazer. Eu costumo dizer, é o líder de baixa manutenção. É como aquele carro que vai pouco à oficina. Você que sabe aquele carro que é muito bom, tem não sei quantos cavalos de potência, mas está sempre na oficina. É como aqueles líderes que são muito bons e estão sempre a bater à porta do nosso gabinete. Eu chamo líderes de grande manutenção. Estão sempre a mudar o óleo, a mudar os travões, sempre. Tem sempre qualquer coisa que tem que falar e tem que ver, que a gente cansa deles. Há aqui alguém cansado de alguns líderes? A gente é daquele líder que quando toca o celular e vê lá o nome dele, a gente até já põe um toque diferente, tipo, tipo um aviso. A gente já sabe, naquela pessoa vem, não é? Ok, então, o aderente ativo é o ideal, nós amamos essas pessoas. E nós temos essas pessoas. Pessoas que ouvem, imediatamente passam para a ação, mobilizam outros, têm o plano, etc, etc. A realidade é que nem toda a gente
é assim. E deixa-me dizer uma coisa. E não é mau o facto de toda a gente não ser assim. Nem toda a gente é assim. Nós temos também pessoas que são aderentes, mas que são passivos. O que é que eu quero dizer com isso? O aderente passivo é aquele que não tem a necessidade, nem quer expressar o seu ponto de vista sobre a mudança, mas ele abraça. Abraça, mas não expressa. É aquele que sempre aguarda por um estímulo ou uma instrução externa para a ação. Ele aguarda. É aquela pessoa que diz, ok, pastor, então o que é para fazer? O ativo não pergunta, ele faz, começa a fazer. E depois tem o passivo, que ele não expressa, às vezes, grande entusiasmo, ou não é assim muito expansivo a expressar a alegria da mudança, e tem sempre aquela pergunta, então, o que é para fazer agora? O que é para fazer agora? Eu sei que nós preferimos o primeiro do que o segundo, mas deixem-me dizer, nós temos muita pessoa nas nossas igrejas que são super fiéis, super leais, competentes, mas que não são ativos na sua postura em relação à mudança. Eles precisam que a gente lhes diga o que é que esperamos deles. O que é para fazer? E o facto deles não serem ativos não os torna resistentes. Eles não são resistentes. Eles simplesmente são passivos. Porque há uma diferença entre ser passivo e ser resistente. O resistente sempre procura o fracasso e a anulação da mudança. O passivo não. O passivo apenas quer que lhe digam o que é para fazer. O que é esperado fazer. Quais são as nossas expectativas em relação a ele? O que é que nós esperamos deles? O que é que muda nas funções deles? O que é que nós estamos a contar com eles? E eles precisam que nós sejamos claros, específicos e vocais, verbais para com ele. Não é aquele tipo de pessoa que a gente pensa assim, bem, ele ouviu-me, ele de certeza que sabe o que é. Não, há pessoas que não são assim. Há pessoas que precisam que tu chegues ao pé deles e diga, olha, eu preciso agora que tu assumas esta e esta responsabilidade e que faças isto e isto. Eles dão um pouquinho mais de trabalho, mas são pessoas preciosas. Há gente muito boa, muito fiel, muito competente, mas eles não são aderentes ativos, eles são passivos. Mas isso não os torna menos importantes, não os torna menos eficazes, eles apenas requerem de nós clareza. Eles requerem de nós um plano de ação. Ok? Mas eles são importantes também na estrutura de uma igreja. Uma igreja não tem só aderentes ativos. Ela também tem aderentes, eles querem a mudança, eles aderem à mudança, mas eles são passivos. Eles aguardam por direção. Eles aguardam por clareza. Eles aguardam por uma palavra que torne clara as coisas. Então, o aderente é preferido pelo promotor. Eu prefiro os aderentes porque eles dão menos trabalho. O aderente é aquele que a gente diz e ele dá um jeito, ele arranha, ele faz e faz andar, etc. Então, é lógico que nós preferimos os aderentes. Mas, os aderentes ativos. Mas os passivos requerem de nós uma coisa que muitas vezes nós, como pastores, temos dificuldade, que é clareza. Sermos claros daquilo que realmente nós esperamos das pessoas. Eu, na minha equipe, tenho pessoas que eu não preciso de ser claro com elas, porque elas imediatamente agarram naquilo que eu comunico e elas próprias já têm o plano e fazem, etc. E só o apresentam a mim e eu digo logo em nome de Jesus, está abençoado, força. Mas há outras pessoas que elas requerem de mim alguma clareza e maior especificidade daquilo que eu estou a dizer. O que é que eu pretendo com isso? Como é que isso vai afetar a vida deles e a função deles? Não é para eles resistirem, é para eles servirem melhor. Eles querem servir melhor, mas precisam que as coisas se tornem mais claras.
E muitas vezes, infelizmente, alguns líderes confundem aderentes passivos com pessoas resistentes. Eles não são resistentes. Eles apenas precisam de uma maior clareza. Ora, se uma visão não for clara, 100% clara, ou altamente clara, não vou dizer 100%, mas altamente clara para ti, ela não vai ser clara para quem está debaixo de ti. Ok? E o que é que acontece com os passivos? Os passivos, eles testam a clareza da nossa própria visão. Eles testam. E fazem perguntas que muitas vezes nos podem irritar. Sabem porque é que irrita? Porque a gente não tem uma resposta. Porque ainda não é claro para nós. E como ainda não é claro para nós, não foi claro para eles. Como eles são passivos, eles não conseguem agir enquanto não for claro para eles. Mas isso não é mau. Isso é bom porque nos obriga a voltar outra vez e a dizer: como é que eu posso ser mais claro para ajudar as pessoas a agir? Porque é muito fácil, eu sei que estou entre pastores principais, é muito fácil nós colocarmos a culpa nas equipas quando as coisas não acontecem. E dizer assim: é porque eles não querem, é porque eles não fazem, é porque eles resistem, eles não querem mudar. Às vezes não é não querem, eles querem mudar, mas não percebem. Se não entendem, eles não conseguem agir. Então, muitas vezes este tipo de pessoas força-nos, e isso é bom, a voltarmos e tornarmos tudo ainda mais claro. E o exercício de tornar as coisas mais claras ajuda a ficar até mais claro para nós. Quanto mais claro for para nós, mais fácil será de implementar. Sabem, eu às vezes, eu não estou a falar de ninguém daqui, mesmo, mas eu já vi, por exemplo, visão da igreja. Aquela visão que se põe nos websites. A visão é tão complicada, é tão extensa, que é preciso ter um curso de teologia avançada para perceber e entender. E as pessoas dizem: não, mas é uma visão muito profunda. Não, não é profunda, é confusa. Porque a Bíblia fala que a visão deve ser escrita em letras grandes para que todo aquele que passe correndo entenda. Quando a gente vai numa, como é que se chama aqui? Numa autoestrada, tem a expressão autoestrada? Isso, autoestrada. Rodovia, isso. Português do Brasil. Quando vai numa rodovia e tem aqueles sinais, imagina um sinal com um texto, com indicações como ir para Blumenau. Na rodovia e tem um texto de, sei lá, 2 páginas a explicar como é que se vai para Blumenau. O que é que você tinha que fazer? Tinha que parar o carro, encostar e começar a ler. E não é isso que se pretende. O que se pretende é que as pessoas continuem na sua viagem, vejam e saibam. Então, normalmente esses sinais, eles são grandes, com poucas palavras e claros. Blumenau, saída 71, 5 km. E a pessoa passa. Qual é o limite de velocidade aqui? Há dúvidas aí, ninguém. Algumas dúvidas por aí. Ok. Eu já percebi que o código da estrada aqui são sugestões, não é? Então, para poder passar a 110 sem parar e obter a informação. Se na sua igreja todo mundo tem que parar e fazer um curso de 3 meses para entender a visão, é porque ela não é clara. Porque se ela for clara, qualquer pessoa que passe correndo consegue lê-la. Consegue entender. Um dos desafios para a mudança é a clareza. Se não for claro, o povo não adere à mudança. Não porque sejam resistentes, não porque o problema esteja neles. Eu sei que esta vai doer, mas o problema está em nós.
nós não fomos suficientemente claros para que qualquer pessoa que passe correndo consiga entender. Então, para promover uma mudança, é importante ela ser clara, simples. Quanto mais simples de entender, mais aderentes vai ter. Quanto mais complicada for, menos aderentes vai ter. Não porque as pessoas sejam resistentes, mas porque elas não entendem. Escutem, ninguém adere a uma coisa que não entende. Ninguém. Se ela não entende, ela não vai aderir. Mas se ela entender, ela vai aderir. Então, nós devemos ser o mais claros e o mais simples possíveis a comunicar as mudanças. Ok? A comunicar as mudanças. E depois temos os aderentes alternativos. E se estes dão trabalho, estes dão muito trabalho. O que é um aderente alternativo? O aderente alternativo é aquele que não é resistente à mudança. Ele é um aderente, mas ele tem dúvidas acerca da maneira como tu queres promover ou chegar à mudança. Mas as dúvidas dele não são de resistência, porque ele tem ideias alternativas para chegar ao mesmo que tu estás a propor chegar. Fui claro o suficiente? Ou seja, são pessoas que ouvem o que tu estás a dizer, o que é que tu pretendes alcançar, mas não, como é que eu ia dizer? Têm uma alternativa de como lá chegar e precisam de espaço para expressar isso. Muitos pastores encaram este tipo de pessoas como rebeldes, infiéis, resistentes, e eles não são. Eles apenas têm uma ideia alternativa de como. Não é a mudança em si. Eles aderem à mudança, mas eles têm uma alternativa de como. Ora, se eles têm, e se eles fazem parte da tua equipe, e eles têm uma alternativa do que como, o meu conselho é que tu cries espaço na tua mesa para que essas pessoas possam expressar o que eles pensam. Porque se eles não puderem expressar o que eles pensam, o mais certo é tu perdê-los. Não porque eles resistem à mudança, mas porque eles não têm uma oportunidade de participar na mudança. Ora, a diferença do aderente alternativo, e isto é importante entender, o aderente alternativo, ele precisa de espaço para expor o que ele pensa, mas ele não condiciona a sua fidelidade à adesão à ideia dele. O que é que eu quero dizer? É aquela pessoa que precisa de espaço para expor a sua ideia, mas diz assim: pastor, o que você decidir, conte comigo. Mas eu creio que seria melhor assim, seria melhor desta maneira, pensa acerca disto, pensa acerca desta alternativa. Ele precisa desse espaço, mas ele não condiciona a sua fidelidade e a sua adesão ao facto de aceitarem ou não aceitarem a ideia dele. Então ele é um aderente alternativo. Ele precisa de espaço para expor. E vou-vos dizer uma coisa, nós precisamos destas pessoas, porque nós não sabemos tudo. O facto de nós termos visão e direção de Deus não quer dizer que a gente saiba como fazer. A gente apenas sabe onde é que quer chegar. E isso vem de Deus. Agora, como fazer, é por isso que a gente tem uma equipe. Porque se nós não tivermos uma equipe que não participa no processo de construção de como chegar, não é uma equipe. É apenas um conjunto de pessoas executivas para fazer aquilo que a gente pensa. E isso não é uma equipe. Uma equipe é pessoas que tu confias e sabes que Deus os colocou naquele lugar e que eles têm alguma coisa para contribuir para chegar àquilo que Deus te mostrou que é onde tu queres chegar. Agora, o como, nem sempre tu tens o caminho certo. Nem sempre tu tens a melhor... O pastor nem sempre tem a melhor ideia. Eu espero não escandalizar ninguém, mas é verdade. Muitas vezes, na minha equipe, e eu sou uma pessoa convicta das minhas ideias,
Mas eu devo estar tão comprometido com a visão que Deus me deu, ao ponto de eu reconhecer que a ideia de alguém é melhor do que a minha para chegar àquilo que Deus me mostrou. E se eu secar essas pessoas à minha volta, e são pessoas de grande valor, eu nunca vou ter a excelência que eu poderia ter e eu nunca vou alcançar aquilo que eu alguma vez poderia alcançar. Porque eu seco todas essas pessoas, não lhes permitindo elas trazerem ideias alternativas para chegar àquilo que nós nos propomos chegar. E como eu seco essas ideias, eu acabo por ter à minha volta apenas pessoas que dizem sim àquilo que eu digo e não têm a coragem de confrontar e dizer: eu creio que essa ideia não é melhor, eu creio que é esta. E isto não é rebelião. Isto não é falta de respeito. Isto não é respeitar a liderança. Alguém que chega ao pé de mim e diga assim: olha, eu creio que essa não é a melhor solução, eu creio que a melhor solução é esta. Isto não é falta de respeito. Não, isto é respeito pela visão. Eles querem o melhor. Então eu devo valorizar isso. Alguém que tem a coragem de dizer: não, olha, eu tenho uma ideia. É alguém que está apaixonado por aquilo que está a fazer. Porque se for apenas um empregado, alguém que ele quer lá, o que é para fazer? E não quer saber. Mas estas pessoas são muito importantes. E numa equipa de liderança, líderes inseguros não conseguem liderar aderentes alternativos. Porque veem como uma ameaça. E leva logo o título: rebelde. É um infiel. Ele não segue a minha visão. Ele não segue aquilo que Deus me mostrou. Deus pode-te mostrar aonde chegar. Mas garanto-te uma coisa: tu não sabes todos os caminhos para chegar lá. É por isso que existem pessoas à nossa volta. Porque muitos deles, eles têm ideias muito melhores do que as nossas. E nós temos que ser humildes para dizer assim: ok. E vou-vos dizer uma coisa: isso não diminui, nem enfraquece. Há pessoas que têm aquele conceito: eu sou um líder forte. Eles fazem tudo o que eu digo. As minhas ideias, porque eu sou um líder forte. Não, não és um líder forte. És um líder fraco com um grande ego. Um líder forte é um líder que é forte o suficiente para reconhecer noutro alguma coisa melhor do que aquilo que ele traz para a mesa. Esse é que é forte. Porque esse aguenta ao embate e diz assim: uau, aprende que Deus trouxe pessoas que são melhores do que tu em muita coisa. Se tu não fores capaz de liderar pessoas que são melhores do que tu, tu não és um grande líder. O grande líder é aquele que consegue liderar pessoas que são melhores do que ele em muita coisa, ou em todas as coisas. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E é muito importante nós termos estes 3 tipos de pessoas nas nossas equipas. Nós amamos estes. Estes a gente... Agora a gente tem muita dificuldade. Mas estes são fundamentais para moldar, para complementar, para trazer adição àquilo que nós estamos a fazer. Eles tornam-te melhor. Tu és um líder melhor com este tipo de pessoas. Sabem? Pessoas destas fazem-te parecer melhor. Há coisas que as pessoas chegam às vezes à nossa igreja e uau, pastor Mário, e eu digo, fantástico. Mas sabe, a maior parte dessas coisas não nasceram na minha cabeça. Nasceram na cabeça de líderes aderentes alternativos e que trazem ideias e que trazem, não é? E a minha função é perceber se aquilo está de acordo com o plano que Deus tem. Se tiver e for diferente da minha ideia, mas se for melhor, entende? E eles vão-te fazer parecer melhor do que aquilo que tu realmente és. E é isto que é uma liderança forte. É uma liderança que extrai o melhor dos outros. Os outros não estão lá para extrair o melhor de ti. Tu estás lá para extrair o melhor dos outros. Eles não estão lá. Deus não te dá pessoas. Há gente que diz assim, Deus deu-me estas pessoas. Não, não deu. Deus enviou estas pessoas. Eu entendo às vezes o que é que se quer dizer com essa linguagem. Mas atenção. Deus deu-me estas pessoas para construir a visão que Ele me deu. Senão, não deu. Deus deu-te a essas pessoas. Deus não te deu essas pessoas.
Tu és o dom de Deus a elas. A tua função é treiná-los, é retirar o melhor de Deus da vida delas. Se tu encarares as pessoas como enviados de Deus para te ajudar, como se nós fôssemos o centro do mundo, que Deus envia para nos ajudar, é uma inversão do que é ministério. Ministério é ao contrário. Deus envia, nós somos o dom. A gente às vezes diz assim, eu tenho dom. Qual é o teu dom? Eu tenho o dom, eu sou apóstolo, eu tenho o dom, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou doutor, não é? Este é o meu dom. Deus deu-me este dom. Não, Deus não te deu esse dom. Lamento informar, porque o que a Bíblia diz lá em Efésios 4 é que Deus deu uns para. Tu és o presente, tu és o dom que Deus dá para. Deus deu para, e diz o que é o para a edificação dos santos. Ou seja, Deus não te deu uma igreja, Deus deu-te a igreja. A igreja não é tua. Tu és de Deus e Deus deu-te à igreja. Para quê? Para tu treinares as pessoas, levantares as pessoas, tirares o melhor delas. Ok? Então estes são os aderentes alternativos. Ok? Vamos passar aos resistentes antes de terminar. Nos resistentes, nós temos também resistentes ativos, resistentes passivos e resistentes alternativos. Ora, o resistente ativo é aquele que mostra a discordância e normalmente com desrespeito. É aquela pessoa que mostra verbalmente a discordância. Ele não discorda do como, ele discorda da mudança, ele não quer mudar. E muitas vezes, sabem, a diferença é que o resistente ativo, ele normalmente é desrespeitoso e causa dor. Causa estrago, causa dano. Não respeita, é desrespeitoso. São vocais, procuram mobilizar outros para a resistência à mudança. É aquele tipo de pessoas que dizem, eu não concordo com isso. E não sou só eu que penso. Ou seja, eles precisam de ter o exército deles, não é? A turma deles. E eu não concordo. E não sou só eu que penso. Há muita gente na igreja que pensa assim. E quando a gente pergunta, quantos? Quantos são? Numa igreja de 1000 pessoas, dizer assim, mesmo de 500 pessoas, alguém diz, há muita gente na igreja que pensa isso. E a gente pergunta, quem? Quantos? Diz-me um. E eles pensam, lá dizem um, quanto muito dois. Isso é muita gente? Isso é os teus amigos que tu já os envenenaste? Esse é o resistente ativo. Normalmente agem em ira, produzem mágoa, produzem dor. Esses são resistentes, porque eles não querem a mudança. Um resistente é aquele que só tem um objetivo. Não chame resistente a aderentes, passivos ou alternativos, porque eles não são resistentes. O resistente só quer uma coisa, parar a mudança. Ele não quer é que haja mudança. Ele não quer que haja mudança. Depois temos o resistente passivo. É aquele tipo de pessoa, e esta pessoa às vezes é a mais complicada da gente perceber qual é. É aquele tipo de pessoa que não quer confronto. Ele fica em silêncio. Até fica no staff, se for staff. Até fica na equipe, que se for da equipe. Fica silêncio acerca dos processos de mudança. É aquela pessoa que não se manifesta e tu não sabes bem para que lado é que ele cai. Está calado, não diz nada. E quando a gente pergunta, não, está tudo bem. Está tudo bem. E a gente começa a notar um ligeiro afastamento, um ligeiro arrefecimento na sua entrega, na sua dedicação. Alguém identifica isto? A gente começa a notar e a gente pergunta, mas não se passa nada. Mas a gente vê os frutos e há qualquer coisa. E então ele é passivo, ele é no silêncio, não diz, não expressa, a não ser que tenha uma oportunidade segura onde ele possa expressar a sua opinião. Por exemplo, se ele está num grupo de pessoas que são resistentes, ativos, e ele está calado, e lhe pergunta, então e tu? E ele diz assim,
Eu também tenho as minhas dúvidas sobre esse assunto. E quando a gente confronta, diz, mas tu tiveste... E ele diz assim, mas eu não disse nada. Eu estava calado. Eu só respondi quando me perguntaram. E ele vai se afastando, até que um dia é um processo e ele vai embora. Esse é o líder passivo, que muitas vezes ele fica, é o resistente passivo. Ele fica, e a gente às vezes até diz, não, vai dar um tempo. Mas ele, interiormente, ele já decidiu, ele não quer aquela mudança. Então é o mais difícil às vezes a gente identificar. Eles iniciam uma desconexão silenciosa, por vezes mantendo a função por longo tempo, mas vão se desconectando e a gente nota. Deixem-me dar um conselho. É preferível de imediato nós confrontarmos do que deixarmos, porque o dano mais tarde vai ser pior. E depois temos o resistente alternativo. Ora, o resistente alternativo é parecido com o aderente alternativo, porque ele vem para o pastor e diz assim, olha, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho essa mudança fantástica, mas tenho uma ideia. E ele diz a ideia dele. A diferença do aderente alternativo para o resistente alternativo é que o aderente alternativo, se a ideia dele não for à frente, ele é fiel na mesma. O resistente alternativo, ele mostra que está ali, se a ideia dele for à frente. Se não for à frente, ele diz assim, bem, Deus está-me a dirigir para o outro lado. Ele começa-se a afastar, porque o compromisso dele não é com a mudança, o compromisso dele é com a agenda pessoal dele. É aquela pessoa que se tu lhe deres o que ele quer, ele vai ficar. Eu sei que vocês não têm esse tipo de pessoas aí. É aquela pessoa que chega à igreja e diz assim, pastor, eu estou aqui para servir. Conte comigo. Estou aqui para servir. Sabe? Deus deu-me um ministério de louvor. Eu fui líder de louvor, eu fiz e aconteci, etc, etc. Eles estão a dizer, eu estou aqui para servir, mas já estão a dizer onde é que querem servir. E se tu disseres assim, olha, ótimo, estás aqui para servir, fostes pastor, lá a gente recebe, muita gente diz assim, pai, pastor Maio, estou aqui para servir, eu já fui pastor, apresenta o currículo todo, já fiz isto, já fiz aquilo, já liderei, normalmente é um currículo evangelástico, não é? Assim, bem exagerado, e diz, e fiz, e aconteci, etc, etc. Estou aqui para servir o que o pastor precisar, e a gente diz assim, ok, a gente precisa a nossa equipa de hosts, de recepção está um pouco fraca, a gente precisa de ti lá. Bem, não é esse o ministério que Deus me deu. Sabe? Aqui não há espaço nesta igreja para eu florescer. Não, há espaço, não é para florescer no canteiro em que tu queres. Porque a Bíblia diz, se tu tens um dom, a Bíblia diz que Deus dá para o que for útil. Não é o que for útil para ti, é o que for útil para o corpo. É ou não é o que está lá? É o que for útil para o corpo. E quem é que decide o que é útil para o corpo? És tu que chegaste agora. Tu que chegaste agora à igreja é que sabes onde é que és útil? Não, eu é que sei. Eu estou cá a pagar o preço há 30 anos. Eu sei onde é que eu preciso de ti. E se tu vens e tens um ministério, é para o que for útil. Tu tens o teu currículo na pregação, no ensino, no louvor. Tudo bem, graças a Deus por isso. Mas agora isso não é útil. O que é útil é aqui. Se eu disser assim, então não há espaço para mim. Isso não acredito. Não há espaço. Não há espaço onde tu querias, mas há espaço. E muito. Não falta espaço nas nossas igrejas para trabalhar, para ajudar. Esse tipo de pessoas, eles são alternativos, mas eles são resistentes. Porque o único compromisso que eles têm é com a agenda pessoal deles. Eles não têm compromisso em edificar a igreja. Eles têm compromisso em edificar o ministério deles. E deixem-me dizer uma coisa. Eu não quero saber do teu ministério para nada. Porque eu não acredito nessa coisa do meu ministério. Se tu tens um dom que Deus te deu, ele vai florescer em que canteiro for. A Bíblia diz que José, ele floresceu na casa de Potifar, ele floresceu na prisão e ele floresceu no palácio. Não foi o lugar onde ele estava que o impediu de florescer. Deus deu-lhe um sonho de ele ser um príncipe, um governador do Egito, mas ele floresceu na prisão. Ele podia ter dito, bem, mas não foi aqui que Deus me disse para florescer. Deus disse-me que eu ia ser isto.
Ele floresceu onde estava. Quando tu tens um dom de Deus, tu floresces, estejas neste trabalho, naquela área ou noutra área qualquer. Porque o que floresce é o que está em ti. E se há um dom de Deus em ti, ele vai florescer onde quer que seja. E esse tipo de pessoas assim, que dizem mesmo, eu estou aqui para servir independentemente de onde for, essas pessoas são muito valorosas. E sabem, e não é mau a gente ter desejos e ambições. Eu não digo, quando alguém tem uma ambição, por exemplo, de ser um pregador, eu não vou, pregador, não, é orgulhoso. Não é orgulhoso, se ele tem uma ambição, eu não acho isso mau. A Bíblia diz, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. A questão não é essa. Olha, quando alguém, às vezes eu falo com o Diogo, ele diz, temos aqui um jovem, olha, ele tem o sonho. Eu já tive jovens a vir ter comigo. Não é? Ainda não foi neste domingo, eu não estava na igreja, no outro, um jovem vem ter comigo e disse, pastor, eu um dia quero ser pastor. Queres o meu lugar? Ser humilde. Não, eu fiquei contente. Um jovem dizer que quer ser pastor. Eu não lhe fui abrir as portas e dizer, anda, então olha, vais tomar conta da igreja agora. Não vou fazer isso. Mas vou-lhe dizer, olha, começa a ajudar aqui. Começa a ajudar ali. E se isso está no teu coração, isso vai acontecer. E se tu deres fruto aqui, e deres fruto ali, e deres fruto acolá, eu sei, tu estás pronto para dar fruto onde tu desejas dar. Mas se tu não estiveres disposto a dar fruto ali, nem aqui, só queres ali, nem ali vais ter. Nunca vais ter. Não se deixem manipular por resistentes alternativos que parecem uma grande ajuda, mas eles têm uma agenda escondida. A melhor maneira de nós testarmos é dizer, olha, ótimo, mas eu sou o pastor da igreja, eu sei onde é que eu preciso de ti. E se ele ajudar com o coração, alguém pode ter o dom de pregação, mas se ele for humilde para ajudar na equipa dos hosts, ou das crianças, ou dos jovens, ou simplesmente a montar ou desmontar, e tu vês um coração dedicado e excelente, tu vais ser o primeiro a dizer, olha, grande atitude, coração puro, coração de ouro, e tu próprio vais ajudá-lo, ele no percurso, até ele atingir tudo aquilo que está no coração dele. Mas o arrogante não quer, o arrogante quer logo. A gente lá em Portugal tem uma expressão, assentar praça em general. Não é? Você tem aqui também os diferentes graus militares, não é? Qual é o mais base? O soldado raso. O soldado raso quer logo ser general, quer entrar para a tropa como general. Não, começa a servir onde for necessário. Porque a Bíblia é bem clara, no que for útil. E quem decide o que é útil é quem lidera a igreja. Não é quem chega. Quem lidera a igreja é que decide onde é que é útil. Nós temos que nos sujeitar a quem está a liderar. Quando o pastor Odilon me convida, eu pergunto-lhe, qual é a roupa suja que tu tens para eu lavar? O que é que tu queres que eu fale? Tens alguma área? Eu estou aqui para servir, eu não tenho uma agenda pessoal, não tenho uma ideia. Não tenho. Então, nós devemos ter essa atitude. Não ser resistentes alternativos, porque eles parecem que vêm para ajudar, mas não vêm para ajudar. Então, estas são as diferentes posturas em relação à mudança. E é muito importante nós, como líderes, termos isto bem claro na nossa vida, porque isto vai nos ajudar a tomar boas decisões. Porque vocês sabem, um dos problemas maiores que nós temos é conseguir identificar onde as pessoas estão, no sentido de o que é que está ali no coração delas. E todas estas coisas têm-me ajudado imenso a fazer boas escolhas, a tomar boas decisões, a ter mudanças consistentes, a trazer outras pessoas para os processos de mudança. Têm-me ajudado bastante. Ok? Então, eu queria partilhar isto com vocês, que eu creio que é alguma coisa prática, que todos nós enfrentamos independentemente do tamanho, da dimensão, dos anos da nossa igreja. Nós sempre vamos enfrentar estas coisas. E eu oro a Deus para que sejam ferramentas que nos ajudem a tomar boas decisões. Porque a principal responsabilidade de um líder é tomar boas decisões.
A principal responsabilidade de um líder não é ter boas ideias. Escutem. É tomar boas decisões. A minha responsabilidade não é ter as melhores ideias. É tomar as melhores decisões com as ideias que estão sobre a mesa. Entendem o que eu estou a dizer? Então, a minha responsabilidade não é trazer as soluções, as ideias. É por isso que a gente tem uma equipa com gente inteligente, gente capaz, gente que ora, gente espiritual, gente que ama a Deus, gente que ama a mudança, gente que ama a igreja, gente que quer ver as coisas acontecer. Deixa eles trazerem. E a função do líder é tomar boas decisões. E há líderes que se perdem porque eles querem ser eles a ter as boas ideias. E para eles isso é que é ser um bom líder. É o que tem as melhores ideias. É o que tem as melhores soluções. Não. Um bom líder é o que toma as melhores decisões. E às vezes a melhor decisão é dizer assim: a ideia dele é melhor que a minha. Isso é uma boa decisão. Pode ser uma excelente decisão. E estas ferramentas ajudam-nos a tomar, a mim tem-me ajudado muito, a procurar tomar as melhores decisões. Porque é isso que Deus espera de mim e é isso que a igreja espera de mim enquanto pastor principal. É terem confiança nas decisões que eu tomo. Não necessariamente de eu ser o autor das ideias. Porque na igreja isso não importa. Não importa quem teve a ideia. Não importa quem trouxe a ideia, o plano. Isso não importa para nada. O que é importante é qual é a decisão que nós vamos tomar. E essa decisão é que vai realmente produzir mudanças na vida da igreja. Amém? Amém.